Bem-vindo ao Pergunte ao Diogo número 38. Muitas e muitas perguntas a responder ainda. E seu YouTube não estragou, se você está vendo no YouTube, o Pergunte ao Diogo virou um podcast, virou áudio somente. Aqui você tem, hoje eu vou responder 5 perguntas. Se você está assistindo no YouTube, você encontra exatamente qual o momento em que eu respondo essas perguntas na descrição aqui embaixo. Você não precisa ouvir todas, não precisa ficar chutando, meu Deus, onde é que ele está respondendo a terceira. Vai estar lá, a terceira começa exatamente em tal ponto. Na verdade é até um link. Você clica no minuto e aí você vai direto para o momento em que eu começo a responder a terceira, a quarta, a quinta pergunta. Eu estou aqui para facilitar a sua vida e não para dificultar. Se você está assistindo no podcast, não é tão fácil assim, mas de qualquer modo aproveite toda a riqueza das informações que eu vou passar aqui agora. Então, vamos lá. Pergunte ao Diogo, número 38. A primeira pergunta é do Anderson. Bom dia, prezado professor Diogo Moreira. Gostaria de saber se há a possibilidade de montar um ciclo de estudos com matérias de concursos de áreas afins. Se sim, quais são suas recomendações? Caso o candidato esteja estudando para a Receita Federal, ele deverá tentar somente concurso da área fiscal para não sair da área? Anderson, primeiro, é muito difícil você encontrar áreas afins. Os concursos afins formam uma área, mas se eles não são afins, as áreas são diferentes. Então, assim, não tem muito essa coisa de áreas afins. O que seria áreas afins? Tribunais? Pode ser, mas aí o Tribunal do Trabalho cobra direito do trabalho, o Tribunal Eleitoral cobra direito eleitoral, a coisa vai se separando um pouquinho. Mas eu entendi o que você quis dizer, eu estou só pegando no seu pé. O ideal é você ter, sim, somente uma área para a qual você está estudando. É a melhor saída, vai favorecer, vai adiantar a sua aprovação. É o que eu recomendo de verdade. Bom, estudando para a área fiscal, a sua segunda pergunta foi: deverá tentar somente concurso da área fiscal para não sair da área? No começo, sim, Anderson. Mas é muito comum pessoas estudarem, por exemplo, para a Receita Federal e depois elas obterem aprovações em concursos diferentes. A Receita Federal é a porta de entrada para o mundo dos concursos, né? Mas é muito comum que as pessoas consigam depois passar para outros concursos. Como que elas fazem isso? É focando somente na Receita Federal no começo e só depois migrando para outras áreas, quando elas já estiverem bem avançadas numa prova, ok? Então, assim, não adianta você querer já agora, no começo dos estudos, nem ler o direito constitucional e administrativo ainda e estar tentando abarcar 2 áreas de concurso. Não vai dar certo, não funciona assim. Quem consegue migrar de área, quem consegue fazer outras provas, já leu a maioria das matérias daquela prova para a qual essa pessoa estava estudando. É assim que você faz. Terminou todas as matérias de auditor da Receita, você consegue fazer um fisco estadual, você consegue fazer um tribunal de contas, você consegue pular e fazer um tribunal, sei lá, regional do trabalho, porque você tem poucas matérias para ler que são diferentes, mas só quando você está avançado, ok? Beleza. O próprio Anderson mandou uma segunda pergunta, então vai ganhar uma segunda resposta que diz: em que momento devo acrescentar a lei seca em meu ciclo de estudos e qual a sua real finalidade? Ela é realmente imprescindível para a eficiência e eficácia do ciclo de estudos? Anderson, as opiniões divergem com relação a quando ler a lei seca. Eu vou dizer aqui a minha. A minha é: leia a lei seca depois que você já tiver estudado a teoria inteira. Tem professores bons, que recomendam que você leia um pouquinho e, assim, um pouquinho da teoria e já acompanhe na leitura da lei seca, artigo a artigo e tudo mais. Lei seca é um saco, é um troço chato pra caramba. É escrito de uma forma esquisita e muitas vezes é um tanto abstrato. Eu prefiro deixar para ler a lei seca depois de já ter estudado a teoria inteira. Por quê? Porque depois de estudar a teoria inteira você já tem uma noção muito melhor do que está nas entrelinhas, o que está por trás daqueles artigos, por que está escrito daquela forma, a que ele está remetendo com aquele parágrafo. Tudo isso faz mais sentido depois que você já tem uma boa noção da teoria. Eu prefiro fazer dessa forma, ok? Qual é a sua real finalidade? Cara, a principal é você não cair em pegadinha.
Muitas vezes as bancas cobram a literalidade, elas vão mudar uma palavrinha e você vai ter que julgar se aquilo está certo ou errado. E aí é uma questão de decoreba. Se você estuda a teoria antes e deixa para ler a lei seca depois, quando lê a lei seca você vai estar mais focado nesses detalhezinhos, nessas pegadinhas. Você vai preparar o seu material mais para eles. Você não vai ficar grifando esse artigo inteiro porque ele é importante. Você sabe que é importante, você já estudou a teoria toda, já fez questões pra caramba. Aí você vai circular só aquela palavrinha diferente, só aquela expressão, só aquela exceção. E dessa forma você vai conseguir fazer uma marcação mais enxuta no seu material de lei seca. A terceira pergunta é do Silvio. A graduação de tecnólogo em gestão financeira é aceita nos concursos de nível superior da área fiscal? Silvio, sim, desde que seja um curso superior em tecnologia aprovado pelo MEC, obviamente, mas sim, você com apenas um curso de tecnólogo, você é capaz de ser, sim, tomar posse como auditor da Receita Federal. Tem um professor de estratégia que tinha somente o curso de tecnólogo na época, o professor Mário Machado. Depois ele estava estudando e se formou em Direito também, ok? Mas na época que ele assumiu na Receita, ele tinha só o curso de tecnólogo. Então, pode ficar tranquilo. E se você está escolhendo uma faculdade para fazer só pensando no concurso, faz para tecnólogo, que são só 2 anos. Eu sou formado em tecnologia de gestão financeira, mas eu também sou formado em psicologia. Então eu tenho esses 2 cursos superiores aí. Eu não usei o tecnólogo para posse. Enfim, não era a minha única formação. Quarta pergunta, da Maiara. Diogo, boa tarde. Gostaria de uma opinião tua sobre que rumo devo tomar. Meu Deus, vamos lá, o guru Diogo ajudando a Maiara a tomar um rumo na vida. Diogo, venho estudando as 6 matérias da área fiscal, estou terminando constitucional e administrativo e português. Maiara, você me mandou essa pergunta tem um tempão, eu estou atrasado com esse pergunte ao Diogo, então provavelmente você já terminou essas 3 matérias. Continuando. A previsão do concurso da Prefeitura de Manaus e, quem sabe, Cefaz Amazonas e também a Receita Federal. Será que eu estudo para a Prefeitura ou me dedico à Receita Federal? Sendo que gostaria muito de passar na Cefaz do Amazonas, porém ainda não tem nem boatos que sairá para este ano. Maiara, dentre os concursos da área fiscal, o mais diferentão é a Receita Federal. Até rimou, ficou muito bonito. Ele é o mais diferente. Então, é por isso que eu tenho um outro e-book, além do e-book de como estudar para auditor da Receita Federal, que é como estudar para concursos da área fiscal. E é um e-book mais focado nessas outras provas, porque as outras provas são mais parecidas. Auditor de prefeitura e auditor de estado, eles têm provas muito parecidas entre si, muito mesmo. A prova mais diferente é da Receita Federal, que é quem tem algumas exclusividades aí com relação ao comércio internacional e também a sua legislação tributária própria, que nesse caso é a legislação tributária federal, só existe uma Receita Federal. Nas estaduais você tem 27, a coisa fica um pouco melhor de você aproveitar em outras provas. O que fazer? Olha, eu recomendo que você, se as suas provas estão longe, utilize materiais da prova mais difícil e faça um estudo focado na prova mais difícil. Quem está mais bem preparado, está preparado também para a prova mais fácil. Esse é o primeiro ponto. Pegue materiais bons, pegue muitas matérias, não ao mesmo tempo, né, mas trace um rumo de longo prazo para muitas matérias. Só que aí você tem que escolher, talvez, entre Cefaz Amazonas e Receita Federal. Se as 2 provas estiverem mais ou menos próximas, você tem que escolher uma das 2, porque elas são, sim, diferentes. Se você tiver mais tempo, e nesse caso você falou que Cefaz Amazonas está longe, você pode focar na Receita Federal, e aí depois que você tiver muito craque nas matérias da Receita Federal, você começar a abrir o leque para algumas receitas estaduais também. Inserir uma legislação tributária estadual, inserir os direitos penal, civil e empresarial, que caem em muitos fiscos estaduais, contabilidade de custos, talvez até uma economia. Todas essas matérias não têm caído na Receita Federal, mas algumas sim, né, mas não no último concurso, e elas caem muito em fiscos estaduais. Ok? Se você quer muito ficar no Amazonas, tem também a questão da prefeitura, aí você faz um estudo separado, não foca na Receita Federal
e vai direto para essas outras matérias. Você tem 6 matérias básicas da área fiscal, você tem auditoria, você tem legislação tributária estadual ou municipal, e aí a coisa começa a ficar um pouco mais específica, mas você tem os 3 direitos que eu citei, civil, penal e empresarial, você tem economia, você tem contabilidade de custos, isso aí você já tem um grupinho bem grande de matérias que caem em todas ou quase todas as provas estaduais e municipais da área fiscal. No final das contas, a decisão é sua, aqui são as coisas que você tem que considerar para tomar essa decisão. Valeu! Quinta pergunta da Lilian. A quinta pergunta, ela é enorme. Vamos lá. Olá, Prof. Diogo Moreira, tudo bem? Sou assinante do seu canal no YouTube, muito obrigado. E admiro muito o senhor pela sua boa vontade em ajudar e transmitir para quem está começando agora o que aprendeu em sua trajetória para concursos. Só não te contrato como meu coach porque estou sem trabalho e não tenho condições. Tranquilo, Lilian, sem problema. Aproveita o e-book, que o e-book é toda a metodologia que eu utilizo no coaching, com um desconto de 98,5%, que é a diferença entre o preço do coaching e do e-book. Meu sonho é ser sua colega na Receita Federal, me emociono só de escrever isso. Mas tenho dúvida quanto ao planejamento de estudo. Seguindo seus conselhos no YouTube, estabeleci assim meus horários de estudos. Eu estudo de 8 da manhã às 7 da noite. As matérias de português, constitucional, administrativo, contabilidade, tributário, comércio internacional e exatas. Essas duas últimas em dias alternados. Eu entendi que é comércio internacional e exatas. Com 1 hora para matérias de teoria e 1h30 para matérias de cálculo. E faço revisão de 24 horas em 20 minutos e de 7 dias em 10 minutos. Minha dúvida é, ela praticamente escreveu uma redação aqui para poder mandar essa pergunta. Minha dúvida é, quando e como devo fazer a revisão de 30 dias? Pois não consigo inserir essa revisão no meu dia a dia das 8 às 19. Se puder me responder, fico desde já muito grato ao senhor, Prof. Diogo. Senhor não, gente, você. Desejo que o Senhor, Deus, aí sim, continue te abençoando grandemente, bem como toda a sua família. Muito obrigado. Bom, o que aconteceu com o seu estudo, Lilian, que você não está conseguindo encaixar a revisão de 30 dias? Eu te digo claramente, você esqueceu de prever a revisão de 30 dias. A revisão de 30 dias ela só começa a acontecer depois de 1 mês que você começou a estudar. Então ninguém prevê um tempo para ela no ciclo. Na verdade, a pessoa faz o ciclo com as revisões de 24 horas e 7 dias, porque estão mais próximas, são as mais famosas e tal, e aí de repente acontece o que aconteceu com você. Nossa, e agora a revisão de 30, como é que eu encaixo aqui? O seu ciclo deveria ter previsto essa revisão de 30 dias. Você deveria ter, agora eu não estou fazendo de 30 dias, porque não tem 30 dias que eu estou estudando, então eu vou aumentar um pouquinho a carga horária dessas matérias, mas sabendo que quando chegar a hora da revisão de 30 dias eu vou ter que reduzir a carga horária dessas matérias. Ok? Isso você não fez, a maioria das pessoas não faz, porque 30 dias está longe pra caramba. Por outro lado, mas eu vou responder a sua pergunta. Primeiro, como fazer? Isso, você vai ter que reduzir o tempo de cada matéria. Se você está muito apertado na quantidade de matérias, você vai ter que tirar alguma matéria do dia para poder liberar espaço para essa revisão de 30 dias. Não tem jeito, você vai ter que dar uma reformulada no seu ciclo. Primeira coisa que você tem que saber é quanto tempo por dia você consegue estudar. Diogo, eu consigo fazer, ela estuda 11 horas brutas, provavelmente no máximo você consegue fazer 8 horas líquidas, eu imagino que 7. Estabeleça quanto que você consegue fazer. Ok, nesse período aqui eu vou gastar tanto para 24, tanto para 7, tanto para 30. E o resto você divide entre as matérias. Refaça o seu ciclo nesses moldes, se você quiser manter a revisão de 30 dias. O que Diogo Moar faria? O que eu faria? Eu não faria a revisão de 30 dias. Especialmente estudando para a Receita Federal, eu não faria. Você pode porque você tem uma carga horária diária grande, mas eu não faria. Eu já falei isso em outros vídeos aqui no canal. Eu prefiro substituir a revisão de 30 dias por uma revisão via questões, que é uma coisa mais rápida, mais dinâmica. Você pega em algum momento no futuro, uns 45, 60 dias depois, refaz as questões de aulas antigas, que tem quase 2 meses que você não vê, e refazendo essas questões você consegue ter um bom resultado ali de como que você está, se você está esquecendo algumas coisas, você vai acabar recapitulando aqueles pontos mais importantes.
e eu acho isso mais interessante. Fazer questões é sempre mais gostoso, mais agradável e é uma coisa mais rápida. Em 1 hora, 90 minutos, você consegue fazer todas as questões de uma aula inteira. E ficar revisando 30 dias, a coisa vai tomar muito tempo. Se você fizer de 90 dias, então, eu espero que você não tenha mandado a pergunta depois, como é que eu encaixo de 90? Se você fizer de 90 dias depois, vai ver que você vai ficar com 4 revisões e somente 2 matérias no seu dia, o que significa que você não vai muito longe por muito tempo. Não dá para gastar tanto tempo assim com revisões, na minha opinião. Elas são ótimas. Se você conseguir fazer 8, 9, 10 horas líquidas por dia, faça todas as revisões que você puder, que você vai chegar lá. Mas é provável que você não aguente. A maioria das pessoas não aguenta. Eu não aguentei. É isso, muito obrigado, essas foram as dúvidas. Mande a sua dúvida clicando no link aqui embaixo, pergunte ao Diogo, está na descrição aqui no YouTube. Entre no meu site, profdiogomoreira.com.br, confira os e-books. Esses e-books são manuais para a aprovação. É como que eu ensino os meus alunos do coaching a estudar. De que forma, passo a passo, com exemplo de ciclos de estudo. Se você ainda não conhece o meu trabalho, baixa o e-book grátis, 9 passos que me levaram à aprovação em 9 meses, e aí você já vai ter uma noção de como que é a minha metodologia, de que forma que eu ajudo os meus alunos. Baixa esse e-book é completamente grátis. Se você gostar depois, você parte para um dos e-books pagos, ou então para a academia do Prof. Diogo Moreira, em que eu faço o acompanhamento de alguns alunos. É isso, veja aqui na descrição essas informações, visite o meu site, muito obrigado e até a próxima.